muito boa noite a todos que estão nos assistindo. Como de praxe, estamos iniciando mais um Papo de Especialista aqui pelo canal Take It Filmes. Meu nome é Ana Maria, sempre estou aqui, afinal, nós já fizemos mais de 30 programas do Papo de Especialista e é sempre bom estar aqui porque é um costume, né? É sempre de praxe, fico muito feliz por isso. Inclusive, se você que está em casa, se você quer ver determinado assunto aqui no Papo Especialista, ou enfim, tem um tema bacana que você quer participar, né, do Papo de Especialista, seja bem-vindo, manda um direct para a gente lá no @agência-take-it. Bom, iniciando o programa de hoje vai ser bem bacana. Hoje é um assunto, a gente vai falar sobre pesquisa, né, dados e ferramentas para o setor da construção, é esse o tema de hoje, e a gente vai está recebendo o Antônio Gabriel, mas ninguém chama ele de Antônio, segundo ele. O nome dele é Gabriel e é com ele que eu vou conversar hoje. Seja bem-vindo, Gabriel, tudo bem? Tudo bem, Ana. É um prazer estar com vocês. Muito obrigado, né, pelo convite, pela oportunidade. Agradeço a você, né, a toda a equipe da Take It e agradeço, né, a toda a audiência que está nos acompanhando neste momento. Legal, você estava bem ansioso para a live, né? Eu também estava, inclusive nós estivemos juntos ontem no evento do Desafio da Construção, lá no Parque Tecnológico. Eu acho que foi de muito aprendizado, né? Porque a gente vai falar sobre construção hoje, um tema diferente, mas que envolve também o setor da construção. Mas, Gabriel, eu queria que você começasse falando de você. Então, eu vou até falar para o pessoal que está assistindo a gente, se quiser, no meio do programa, parar, perguntar, fique à vontade. Esse programa é um bate-papo super informal, a gente quer entreter, trazer educação, enfim. Então, perguntem, fiquem à vontade para perguntar para o Gabriel. Então, por favor, comece, seja bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o convite, né? E fale um pouco a seu respeito da sua carreira, enfim, você trabalha no IBGE hoje, né? Isso, correto. Bom, eu vou iniciar falando o comentário que você fez sobre o nome, que eu falo, né? Quem tem nome composto acontece isso mesmo, né? Então, tem pessoas que me chamam por Antônio, pessoas que me chamam por Gabriel, mas eu estou mais acostumado por Gabriel, e aí por isso, né? Aí a gente segue com Gabriel. Eu vou falar um pouquinho a meu respeito. Eu sou estudante de licenciatura em Geografia pela Universidade Federal de São Carlos, aqui de Sorocaba, e trabalho atualmente como agente de pesquisa e mapeamento, como pesquisador do IBGE. E aí eu aproveito, né, para fazer um apontamento que é importante, que tudo que eu vier a falar deste momento em diante reflete a opinião do Gabriel enquanto pesquisador, e não do IBGE enquanto instituição. Por uma questão de ética e transparência, né, eu faço essa colocação aqui. Então, eu trabalho como servidor público temporário da agência de Sorocaba, do IBGE, que é responsável pela cidade de Sorocaba e por mais 10 municípios, né? Então, a agência de Sorocaba é responsável por um total de 11 municípios. E agora, até aproveitando a deixa, né, para... Mas, tá, vou deixar isso para um pouco mais depois. Antes de falar sobre o IBGE, deixa eu falar sobre... responder a sua pergunta, né? Então, assim, eu estudo geografia, né, já tenho um certo tempo, e aí surgiu a oportunidade de prestar um processo seletivo para entrar no IBGE. Eu entrei em 2019, então eu já estou aí na metade de 2019, aí eu estou com um pouco mais de 2 anos de casa, e o meu contrato, né, um contrato temporário, e a duração dele vai até a metade do ano que vem. E tem sido uma experiência muito, muito bacana, né, trabalhar no IBGE, porque o IBGE, né, é o órgão, né, federal, né, do governo executivo, que coordena, né, todo o processo, né, de informações, tanto do ponto de vista geográfico quanto estatístico do Brasil. E assim, como eu entrei, né, no IBGE, né, através de um processo seletivo. Se alguém me perguntasse, Gabriel, você imaginava algum dia que você fosse trabalhar no IBGE? Não,
né? Não foi um Sim. sonho que eu tinha, foi algo que aconteceu. E eu fico muito feliz porque tenho aprendi muito, né? E continuo aprendendo dentro da Sim. instituição. Sem dúvidas, né? O IBGE é um órgão muito importante. Inclusive, quando a gente estava ontem juntos, a gente estava conversando, né, durante o evento, eu falei para você que, meu, jornalista adora falar de apuração, né? Porque para eu saber a veracidade de uma matéria, eu preciso ter a apuração de dados, enfim, isso é óbvio no nosso trabalho, né? Para a gente não trabalhar com fake news. Sim. Então, a maioria das minhas pesquisas, principalmente quando eu vou falar de um assunto específico e eu preciso de dados, o IBGE é uma fonte muito rica, né? Então, existem vários tipos de pesquisa no IBGE. Inclusive, você vai falar disso no decorrer da live. Então, eu queria te perguntar, inclusive o Vladimir está perguntando, ele sempre participa, meu pai, tem o mesmo sobrenome lá. Ele pergunta, Legal. Seja bem-vinda. ele tá perguntando assim, Gabriel, quais as maiores dificuldades na realização das pesquisas? Perfeito. Eu acredito, né, que as maiores dificuldades, né, elas sejam tanto das pessoas, porque assim, muito embora né, muita gente, né, conheça o trabalho do IBGE, tem muitas pessoas que ainda não conhecem, né? Então, eu diria que, então, inicialmente você tem um processo de abordagem, né, que é a abordagem do informante, né, como nós falamos, é o termo que nós utilizamos. Então, o primeiro contato, né? Então, a pessoa entender o que é o IBGE, sentir confiança no nosso trabalho e ter a certeza, né, que está ali de fato um representante do IBGE, porque infelizmente, né, a gente sabe que há casos, né, de golpes, né, de pessoas mal intencionadas. Então, eu acho assim que é fundamental a abordagem, né? Então, a gente explicar o que é o IBGE, qual é a sua importância, a sua relevância, que isso eu vou falar, né, ao longo da live, e a pessoa sente segurança, né? Que está ali, né, alguém que Sim. precisa fazer um trabalho de pesquisa e que essa pesquisa ela vai reverter para toda a sociedade. Legal. Quando a gente fala dessa experiência em campo, né? Por exemplo, eu queria saber um método, né, do IBGE para poder entrevistar as pessoas. Por exemplo, você está sempre em campo, né? Você está sempre viajando. Hoje mesmo foi para Araçariguama, ontem esteve em São Roque, enfim. Quais são esses métodos de pesquisa do IBGE? Como é que vocês selecionam essas pessoas para poder fazer entrevista com elas? Vocês entram em contato primeiro, vocês fazem uma lista de acordo com a necessidade? Enfim, que tipo de pesquisa você fez hoje, você fez ontem? Tem um período para cada uma? Como funciona? Legal. Vamos lá, eu vou responder a sua pergunta. Assim, o IBGE, né, ele tem um portfólio, né, muito grande de pesquisas. E as pesquisas, né, que atualmente que estou envolvido, são o CNEF, que é o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, que é uma base de endereços, né, de casas, de apartamentos, de estabelecimentos comerciais, estabelecimentos religiosos, que o IBGE possui, né, isso ajuda, né, na realização das pesquisas. Tem uma outra pesquisa que depois do censo demográfico, né, eu diria que é a principal pesquisa do IBGE, que é a PNAD contínua, Pesquisa Nacional para Amostra de Domicílios, que é uma pesquisa que ela acompanha, né, a família que é selecionada, né, pelo período de 1 ano, e a cada 3 meses nós vamos até a casa da pessoa para aplicação de um questionário, que daí envolve diversos assuntos, né? Características da habitação, que mais? A parte de educação, parte de Sim. trabalho, parte de renda. Então, a PNAD, assim, como ela tem essas 5 fases, né? Então, em cada fase tem uma variação no questionário, né? Algumas questões que entram numa primeira entrevista, né? Podem, assim, não estão presentes, né, necessariamente em uma outra.
Então, assim, o CNEF, a PNAD, uma outra pesquisa que eu estou envolvido é o registro civil, que é a parte de levantamento de divórcios. E, meu Jesus, só falta... Agora, lembrei. Que a pesquisa, que a PIMPF, né, que é a Pesquisa Industrial Mensal da Produção Física. E aí, assim, né, agora explicando um pouco, né, cada Sim. pesquisa, né, ela tem uma característica, né, ela tem um perfil, ela tem um intervalo, e ela tem um objetivo, né, que ela busca atingir, né? Então, a parte, por exemplo, do registro civil de divórcios, entra a parte, né, de estudos sociais, né, que é a parte de demografia. A PIMPF é uma pesquisa setorial, né, então ela entra na parte da produção industrial, né, monitorar a atividade industrial no Brasil. O CNEF na verdade, assim, a base de endereços, né? Então, o IBGE ele tem um banco com milhões de endereços, né? Tanto de pessoas, assim, de residências, né? De estabelecimentos comerciais. Porque, assim, agora explicar melhor, né? Para que fique mais claro. Quando a gente fala, por exemplo, numa pesquisa como o Censo Demográfico, que, sem dúvida alguma, é a principal pesquisa do IBGE e é a principal pesquisa do Brasil, que é realizada a cada 10 anos, e é a única pesquisa que vai de casa em casa para fazer um retrato, né, da situação do Brasil. E aí, assim, agora falando né, Gabriel, antes de entrar no IBGE, o que eu tinha em mente? Né? Eu falei, o censo, né? Você tem os recenseadores que são contratados, eles vão aplicar o questionário, e aí depois você tem um processo de tratamento das informações, e é isso. Só que não, porque tem todo um processo preparatório antes, que ele é bem complexo, né? Que ele envolve, né, tanto a questão da organização do território, né, dos setores censitários, que assim, que é a menor unidade de análise, né? Aí depois a gente vai crescendo, né? Município, estado e tudo mais. E então você tem um processo de organização de ruas, de quadras, saber, né, onde estão as casas, onde estão as famílias. E aí, por exemplo, num condomínio, né? Então, saber quantas casas tem aquele condomínio, ou num prédio de apartamentos, né? Quantos andares são, quantos apartamentos tem por andar. Numa casa, se é apenas uma casa mesmo naquela residência, ou às vezes tem mais de uma casa, se tem, precisa acusar isso. Então, tem todo um trabalho para deixar tudo organizado, para que o recenseador ele se preocupe essencialmente com a realização de entrevistas. Claro que, eventualmente, você tem novas construções, né? Você tem outras casas, né, que o recenseador ele acaba identificando, né, que não foi identificado previamente, mas assim, tem todo um trabalho de bastidores, de organização para a viabilização do censo. Então, o CNEF é isso, né? Então, onde estão os endereços, e aí agora me atendo melhor a sua pergunta. Então, por exemplo, no caso da PNAD, por que a PNAD é importante? Quando a gente vê no telejornal o desemprego, né, no Brasil, o índice de desemprego subiu, ou ele, assim, ou está melhor, ou está pior. A questão, por exemplo, da inflação, a parte de escolaridade, a PNAD, ela monitora, né? Ela monitora esses dados que a gente tem com frequência no telejornal. E aí, no caso da PNAD, né, pelo menos aqui a experiência aqui de Sorocaba, né, da agência, né, o que eu posso falar, geralmente é uma média de 14 domicílios, né, que são selecionados, né, e aí pode ser casa ou apartamento, e aí cada uma dessas residências, elas representam, né, então assim, pesquisa nacional por amostra de domicílio. Então, cada uma representa uma quantidade de famílias, isso varia, né, de acordo com o estado, e aí no conjunto disso, a gente consegue tratar um retrato sobre o Brasil. Então, assim, para ficar mais claro, pegar, por exemplo, uma pesquisa de intenção de voto, né? Que, assim, o IBGE não faz, mas, por exemplo, que o Datafolha, o Ibope, o Poder Data fazem. Então, você tem uma amostra, né? Você tem uma amostra representativa, e a partir de um determinado número de entrevistas, 2.000 entrevistas, 3.000,
você consegue traçar um cenário nacional. A PNAD, ela parte dessa mesma lógica, né? Então, você tem uma amostra, né, de residências que são selecionadas, e a partir dessa amostra você projeta e você consegue tratar um retrato da realidade brasileira. Sim, é uma riqueza gigante, né? O que eu queria te perguntar, você contou pra gente como é que funciona toda essa apuração, que não é só um trabalho de ir lá e fazer uma entrevista simples com um formulário simples. Existe todo um trampo muito ferrado aí atrás disso. E eu queria te perguntar, por exemplo, eu tenho certeza absoluta, Gabriel, que nem todas as pessoas sabem do que se trata o IBGE e muito menos como que você pode encontrar uma pesquisa no IBGE, do IBGE, né? Porque são várias pesquisas. Eu, fazendo a pauta aqui para nossa entrevista, eu acessei um site, o próprio IBGE, né, do gov.br, com todas as pesquisas e estudo em ordem alfabética do IBGE. Mas, isso foi pesquisando, tipo, depois de um tempão pesquisando, eu soube que existe uma biblioteca de pesquisa. Mas às vezes as pessoas não sabem disso, elas não têm a mínima ideia. E tem pesquisas, tipo, incríveis. Eu encontrei uma pesquisa sobre estatística de empreendedorismo, por exemplo. Então, na sua experiência como estudante de geografia também, que você é hoje, como trabalhador no IBGE, e eu sei que você manja muito bem disso, né? Você fez vários cursos, enfim. Como é que a gente pode encontrar esse tipo de pesquisa para a gente ter uma apuração melhor, conhecimento melhor, sabe? Porque a internet é muito rica, né, Gabriel? Mas a gente precisa saber usar, porque senão a gente divulga informações falsas, né? Sim, com certeza. Então, assim, o IBGE, né, ele tem um leque de pesquisas muito grande, né? Que ele entra desde as pesquisas, a partir das pesquisas econômicas, as pesquisas domiciliares e pesquisas multidomínio, né? Que são temas transversais, né? Como ciência, inovação e tecnologia, meio ambiente, turismo, né? Entre outros assuntos. E, assim, eu destacaria, né, alguns canais do IBGE, né, que aí seria a agência de notícias, que é assim uma forma mais didática, né, de acesso às informações que são publicadas pelo IBGE, a biblioteca do IBGE, que é um repositório muito rico, que você encontra desde, por exemplo, fotos históricas. Por exemplo, aqui em Sorocaba você consegue encontrar fotos do Santa Rosália, né, Que de legal! décadas atrás. Então, assim, é muito gostoso. Você vê desde fotografia, você encontra publicações, você encontra, por exemplo, recentemente, né, eu estava dando uma olhada, você tem, por exemplo, que nem o censo demográfico, né? Por que, né, que ocorre, né, por que tem aquela pergunta, como que aquela pergunta foi aplicada, você consegue localizar toda essa parte, né, detalhada, né, da metodologia, né, como que aquele item, por que aquele item, então é bem interessante. O portal de mapas, que eu acho que é um outro grande canal de disseminação de informações, e o portal Cidades, eu acho que esses são os principais, mas aqui eu gostaria de também fazer uma colocação. Esses são, assim, canais de divulgação. Existe o Sidra, que o Sidra é, assim, para geração de tabelas é o principal. É o principal meio do IBGE para você ter acesso a tabelas de tudo, de todas as pesquisas. E, assim, aqui, né, até aproveitar que estou falando Manda IBGE, estou aqui bala. com duas coisas ao meu quero mostrar. O quê? Que são, quando a gente fala, por exemplo, a parte aqui, por exemplo, de mapas, né? Então, consegue, aqui eu estou com o mapa do IBGE, Que o mapa do legal! Brasil, né? Político-administrativo. Então você consegue ter acesso a mapas, assim, mapas de vários assuntos, mapas. E agora, ok. A parte, por exemplo, de Atlas, né? Você consegue também acessar. Eu localizei aqui, eu estava vasculhando as minhas coisas, um Atlas da minha época de estudante. E eu tô aqui, localizei o Brasil, né? Então aí você tem publicações Nossa, que também utilizam o Eu tinha um Atlas desse na escola. Este aqui, ele usa informações do Censo Demográfico de 2000, né? Este Atlas aqui. Então assim, o IBGE ele é fonte, né, para diversas pesquisas. E assim, o que é importante dizer também? Citei
essas informações. E aqui eu quero, assim, mas essas as pessoas geralmente têm um certo conhecimento. Mas eu quero trazer aqui informações que as pessoas, poucas pessoas sabem, né? E eu quero disseminar isso aqui. Então, assim, Manda bala. o IBGE, né, quando a gente fala, eu quero ter acesso às pesquisas do IBGE. Então, assim, além dos canais que eu comentei, para quem, por exemplo, é pesquisador e quer uma informação mais apurada, quer acesso, por exemplo, aos microdados, né, das pesquisas. Existe o BME, que é o Banco Multidimensional de Estatísticas, né? É necessário fazer um curso, né, que é oferecido de forma gratuita, pelo menos era assim até então, e aí depois você consegue estar acessando esse conteúdo, né? Que é um conteúdo assim mais refinado, né? Das pesquisas. Que mais? Sim. Importante dizer que também o IBGE, e agora eu vou entrar na parte da estrutura organizacional. Qual que é a estrutura do IBGE no Brasil? Tem a sede nacional, que fica no Rio de Janeiro. Aí você tem as unidades estaduais, que seriam as sedes, né, as unidades centrais dos estados. E você tem as unidades regionais, né, como aqui em Sorocaba a gente tem. E aí o que é importante dizer, né, agora entrando nessa questão de acesso à informação, todas as unidades estaduais, né, então os 26 estados mais o Distrito Federal, elas possuem um núcleo de disseminação de informações. Então, por exemplo, sobretudo assim, para quem é pesquisador ou para quem assim, um empresário, empreendedor, ou a pessoa mesmo, né, enfim, qualquer um que quer que acessou os canais, né, tem uma lista também que a pessoa pode acessar todas as páginas de pesquisas, né, no ibge.gov.br, consegue acessar, né, todas as pesquisas, tem sites especiais também, né, de pesquisas, mas assim, a pessoa acessou, viu, poxa, não encontrei, assim, eu estou em dúvida, estou com alguma dificuldade. A pessoa ela pode entrar, por exemplo, através do formulário de contato do Sidra e pedir uma informação. Ela pode mandar um e-mail diretamente ao IBGE, que agora, se eu não me engano, é ibge@ibge.gov.br, e também tem os núcleos, aqui que eu queria enfatizar, que é os núcleos de disseminação de informações. Então, todos os estados do Brasil, mais o Distrito Federal, tem um núcleo que é específico para isso, para ajudar as pessoas com informações. Então, elas podem escrever um e-mail, solicitar informações, e eu posso falar por experiência agora. Agora entra o Gabriel Universitário, né? Eu estou fazendo uma pesquisa aqui em Sorocaba atualmente, o mapeamento das religiões no município de Sorocaba, pela UFSCar, e que eu depois pretendo dar continuidade também. E eu senti falta, né, acessando os dados do censo demográfico, e eu precisava de uma informação mais apurada. E aí eu entrei em contato com o núcleo aqui de São Paulo, com a Nádia, inclusive, que agradeço aqui publicamente. E o pessoal é muito, assim, muito receptivo, responde, e tem essa parte do Banco Multidimensional de Estatísticas, que é o BME, para quem quiser ter uma informação assim mais refinada também. Deixa eu te perguntar, Gabriel, existem algumas pesquisas que são específicas para o setor de construção? Você conhece alguma pesquisa que seja relacionada a isso? Sim. Existem, né, eu diria assim, duas grandes pesquisas, né, que é a SINAP, né, que é o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, e aí você tem também a PAIC, né, que é a pesquisa... Meu Jesus, agora fugiu. Pesquisa anual pesquisa anual da indústria da construção. Indústria da construção. Isso, obrigado. E aí, assim, qual a diferença, né? A SINAP, ela tem uma periodicidade mensal, a PAIC anual. E aí, ambas as pesquisas, né, são pesquisas setoriais, né? Então, elas têm por objetivos traçar um panorama, né, da construção civil. E aqui no caso da agência de Sorocaba, né, então você tem empresas, né, representativas do setor que são selecionadas, e aí a cada mês, né, elas devem prestar a informação ao IBGE
do valor, né, de produtos, né? De produtos que são insumos da construção civil. Sim. E aí, no caso, elas enviam essa informação aqui para nós, via e-mail, e aí depois tem um processo de lançamento dessas informações em formulário, e aí depois, né, tudo isso, né, vai reverter, né, em indicadores, né, tanto da parte de produtos, né, aí depois a SINAP também, ela tem a questão de preço de mão de obra, né, então é fazer realmente um diagnóstico. A SINAP, né, a PAIC, né, elas são setoriais, né, da construção civil, e aí você tem outras pesquisas do IBGE, né, que é a PIMPF, que como eu comentei, é da indústria, você tem a PMS, que é a Pesquisa Mensal de Serviços, PMS, agora me fugiu, tem uma outra, agora me fugiu. Mas, assim, a parte de serviços, a parte de construção, você tem as pesquisas agropecuárias, você tem um leque de pesquisas, né, que o IBGE ele realiza, né? E aí você tem as diferentes periodicidades, né? Pesquisas mensais, pesquisas anuais, outras pesquisas, né, com duração específica, por exemplo, censo demográfico, né, a cada 10 anos, porque é a única pesquisa no Brasil que vai de casa em casa, então é uma mega operação, provavelmente agora, né, no ano que vem, né? Pode falar, perdão. Eu queria te perguntar, já que você está falando dessas pesquisas, de serem anuais, enfim, mensais, eu queria te perguntar, por exemplo, você falou que algumas empresas são selecionadas, enfim, como é que funciona essa seleção de empresas, por exemplo, do setor de construção, ou geral, de modo geral, tá? E se isso acontece em todos os estados do país, por exemplo? Como que funciona isso? Por exemplo, vou fazer uma pesquisa mensal do setor de construção em Sorocaba, ou no Brasil. Como que funciona isso? Isso acontece, tipo, no Brasil como um todo, em todos os países, ou todos os países, desculpa, em todos os estados, sim, ou são alguns também que são selecionados, como essas empresas, por exemplo? Então, no caso, assim, das pesquisas, né, do setor de construção, né, você tem um monitoramento, né, em todas, né, as unidades da federação. E aí, né, o critério, né, no caso, você tem, né, um critério estatístico, né, cada pesquisa, né, ela tem um perfil metodológico, e aí, no caso, são empresas representativas do setor, né, que o IBGE ele define, né, por questão, por exemplo, de faixas de faturamento. Então, você tem alguns critérios, né, que é critérios estatísticos, né, sim, e esses critérios, né, determinam, né, quem vai... Porque, assim, né, as pesquisas, né, elas tratam um cenário, né, então a gente tem, né, uma amostra, né, que é selecionada, uma amostra representativa, e a partir dessa amostra aí você consegue fazer uma projeção, né, para a realidade do Brasil. Aí, basicamente é assim que funciona. E agora entrando um pouco na parte de coleta, né? Como que ocorre, né, as coletas assim em linhas gerais, né? O IBGE assim tem vários caminhos, né? Você tem o dispositivo móvel de coleta, né, que é o DMC, que é um celular, assim, de modo bem simples, um celular adaptado. É o que você me mostrou ontem? Isso, que é um celular adaptado, né, que tem aplicativos do IBGE para as pesquisas, né? Você tem um login, você tem uma senha, você entra. Inclusive, desculpa te interromper, Gabriel, mas já que você está respondendo isso, o Beto perguntou, e você pode responder a dele em seguida, porque eu acho que é o mesmo caminho. Ele falou, Gabriel, como e quem define as perguntas de uma pesquisa? Tem método? Tem. Então, assim, é importante essa colocação que você fez, Beto. Então, assim, existem os questionários, né? Já são padronizados, né? Você tem perguntas que são selecionadas, e aí cada pesquisa, né? Ela vai buscar um determinado... sim, agora foi. Mutou. Do nada. Tudo bem. Acontece. Tranquilo. Então, assim, cada pesquisa, né, ela tem um questionário
própria, né? Um questionário específico. E então, assim, então, assim, você tem um perfil quantitativo, né? E a partir dos dados quantitativos, né, a gente gera uma análise qualitativa, né? Basicamente, né, esse é o proceder das pesquisas. E aí, assim, então, aí você tem esse aparelho, né, que é um dos meios de coleta. Você tem o e-mail, né, que também as empresas entram em contato conosco, enviando informações. Tem a parte dos portais específicos, né? Tem portais específicos para submissão de informações do IBGE, e a empresa ela consegue acessar, né, com o CNPJ, né? Ela tem um login, uma senha que ela acessa. E aí, assim, né, e assim também a gente tem recursos, né, nas agências, né? Então você tem computadores, você tem notebooks para ferramentas, né, como Google Earth, Google Maps, QGIS, para ter uma análise, né, do território. E aqui um ponto que é importante que se diga, né? O IBGE, né? O que é possível acessar, né? E aqui falando um pouco, falando aí nessa parte de pesquisa, que existem algumas leis federais, né, legislações que assim, que estipulam que toda pessoa física ou jurídica deve prestar informações ao IBGE, né? E também que determinam que o IBGE ele tem que manter o sigilo dessas informações. Então, isso significa que quando uma empresa ou um cidadão responde ao IBGE, esse dado ele é apenas para fim estatístico. Ele não pode ser usado para prova judicial, ele não pode ser, por exemplo, repassado à Receita Federal, ao INSS, a qualquer outro órgão. Esses dados permanecem no IBGE, eles são mantidos em sigilo e apenas os resultados agregados, né, então sem a identificação de quem respondeu, que isso vai ao ar. Então é legal falar isso. E assim, como que a gente faz pesquisa, né? Então, a gente vai em campo. Eu acho que o grande diferencial do IBGE é esse. O IBGE vai em campo, ele olha nos olhos das pessoas, conversa com as empresas. Então, realmente tem uma linha de colaboração. Por mais que tenha essa questão legal, de obrigatoriedade, mas agora falando também a minha experiência, né, enquanto servidor, o IBGE ele trabalha muito na via do diálogo, né? Então ele busca sanar os problemas da melhor forma possível e então assim, então é isso, né? Você tem essa questão da ida em campo, também tem entrevistas por telefone. Aí se a empresa, por exemplo, né, às vezes a gente está com dificuldade de contato, não consegue falar por telefone, não consegue falar por e-mail, a empresa não responde. Sim. A gente envia telegrama também. Então, basicamente esses são os caminhos, né, que o IBGE ele trilha. E aí, um dado, né? O IBGE, agora, em 2021, está completando 85 anos. É uma instituição que vem desde o governo Getúlio Vargas e que, assim, que é fundamental. É fundamental. E aqui eu não estou falando apenas, assim, como, né, servidor do IBGE, mas porque as informações do IBGE, elas servem literalmente para tudo. Desde para a pessoa, para o estudante que quer uma informação para o trabalho escolar, para o pesquisador que ele quer um dado mais apurado, para o empreendedor. Para uma empresa também, né? Exato. Para o empreendedor que ele quer saber como está o cenário, traçar uma tendência. E, sobretudo, né, para o planejamento das ações do governo federal. E aí o IBGE ele entra tudo, né? Desde a parte então as pesquisas que entram a parte da situação das famílias, a parte da situação das empresas, e aí agora falando algumas informações que nem todo mundo sabe, né? Então o IBGE, então você tem, por exemplo, a questão agora, né, do censo demográfico, né? Porque algumas pessoas podem dizer, mas tem necessidade de fazer um censo? Gente, tem muita. Tem muita porque você saber, claro, você tem um objetivo basilar de um censo, que é a contagem da população. Você saber quantos habitantes. E a partir disso, serve para, por exemplo, conforme o tamanho dos municípios, ele recebe uma determinada quantidade de verbas, né, de recursos públicos, né, do Fundo de Participação, né, de estados e municípios. Você tem, por exemplo, os assentos
no parlamento, né, de vereadores, nas câmaras, também varia conforme o número da população. Você tem, por exemplo, na área da saúde, né, então você tem o planejamento de ações, auxilia assim demais, né, em todo o processo de tomada de decisão. A gente tem outra pergunta aqui. O Vladimir está perguntando como é feito a preparação dos pesquisadores e como foi o seu primeiro trabalho na rua com o IBGE. Ah, legal. Ótima pergunta. Então, a preparação dos pesquisadores, né, a gente tem manuais, né, que a gente tem acesso, que a gente lê, né? Eu lembro quando eu entrei na agência, né? Então, eu fui para o banco, né? Então, direto para o banco ler a apostila, ler toda a apostila para saber como que funciona. Aí você também tem cursos, né, que o IBGE oferece, né, treinamentos. Mas, sobretudo, é que eu falo, né? Assim, a minha experiência e de vários outros pesquisadores, né? A gente aprende, sobretudo, na prática cotidiana, né? Claro que é importante a gente se inteirar dos conceitos, né? Da teoria, isso é de suma relevância, mas é na lida cotidiana que a gente vai aprendendo mesmo, né? E enfim, né? Fazendo bem o trabalho, né, que deve ser feito. Sim. Olha quem está participando, que orgulho! Uhul, a Joyce, ela está falando assim. Obrigado, Ela, Joy. boa noite, Gabriel e Ana. Em relação aos indicadores da construção civil, você citou produtos e mão de obra apurados pelo SINAP e PAIC. Como que pronuncia? Eu falaria PAIC, mas pode ser PAIC também. PAIC, mas além desses, existem outros indicadores desse setor? Que pergunta, hein? Que pergunta. Então, eu acho assim, né? Não, existem, assim, né, essa questão do preço dos produtos, né? De mão de obra, né? Eu acho que, assim, seriam destaques, né? Destaques dessas pesquisas, né? Mas, assim, por exemplo, a PAIC, né? Ela entra, por exemplo, questão de pessoal ocupado, a parte de receita bruta, receita líquida das empresas. Então, você tem alguns outros indicadores, né? Que são monitorados. Agora, sim, a SINAP, né? Agora falando da SINAP, né? Que é uma pesquisa mensal, ela é muito relevante, né? Assim, ela é desenvolvida em parceria com a Caixa Econômica Federal e é uma pesquisa que sim serve de baliza, né, para todo o setor, né, de construção civil, né? Para execução de obras, para a parte de planejamento de obras, valor de obras. Então, ela tem essa importância, né, de traçar, né, um retrato, um diagnóstico, né, do setor de construção civil. E aqui, assim, aproveitando, né, falar sobre ontem, né, nós estávamos no evento, né, no Parque Tecnológico, com um representante, um superintendente da Caixa Econômica aqui da região. E é interessante ver, né, porque mesmo com o cenário da pandemia, com o empobrecimento de muitas famílias, mas o setor da construção civil é um dos setores da economia que Dos não menos parou, afetados. né, dos menos afetados, que está em alta. E aí eu trago um dado que ele falou para nós, né, que mais de 130 empreendimentos estão em execução atualmente na nossa região, e tem mais de 150 empreendimentos em análise, né? E aí ele falando, né, que não para de ter atendimento, né, seja por telefone, seja online, Fora desculpa te interromper, mas fora os financiamentos, né, de novos empreendimentos, foram 300 bilhões. Então, acho que foram 300 bilhões. É muito alto, um valor muito alto. Então, é muito bom para o setor. Mas, assim, só ainda falando, aproveitando a colocação da Joyce, essas duas pesquisas que eu coloquei são realmente as que têm o foco, né, no setor da construção civil. Mas, assim, um ponto que é interessante colocar, que outras pesquisas do IBGE também podem ter a informação
que você precisa, né? Que você deseja, né? Então, o censo demográfico, sem dúvida alguma, é a principal pesquisa do IBGE, é a que eu recomendo, né, para toda pessoa. Aí depois você tem, por exemplo, a pesquisa de orçamentos familiares, que é a POF, né, que faz um retrato, né, do consumo das famílias. Então, uma outra pesquisa interessante para quem é empreendedor. A PNAD contínua, que eu cheguei já a falar sobre ela. E você tem outras duas pesquisas que são bem legais, que é a Munique, né, que ela traça um retrato, um diagnóstico da situação de todos os municípios brasileiros, e você tem a Stadic, que traça um perfil dos estados, né? E são pesquisas que eu acho que são interessantes. Por exemplo, a PNAD, agora só trazendo uma informação. Por exemplo, na primeira entrevista, né, que são 5 entrevistas que a gente faz ao longo de um ano com a família, entra perguntas sobre habitação, né? Então, por exemplo, quantos cômodos tem a casa, quantos banheiros, dormitórios, do que a casa é feita, se é de alvenaria, se não como que é o revestimento do piso, como que é a parte da cobertura do telhado. Então, assim, embora o foco da PNAD não seja, assim, não é a construção civil, mas da PNAD você consegue extrair informações também sobre a área da construção civil. Então, no IBGE, você tem isso, né? Você tem as pesquisas setoriais, né, que são as realmente específicas para um determinado assunto, mas você tem outras pesquisas também que podem te ajudar a localizar a informação que você precisa. Tava mudo. Tá mudo. Tudo bem. Eu quero mandar um beijo para o Franklin, que está participando aqui com a gente. Ele foi um dos entrevistados aqui no Papo de Especialista. Legal. Prazer, Franklin. Ele é Obrigado pela arquiteto. presença. Sim, ele falou assim, usamos muito a Sinap para venda de serviços, produtos nos órgãos públicos que atuamos. Ele é arquiteto, então muito massa. A Georgia Carneiro também, ela falou parabéns pela live. E, né, obrigado. tem alguém em casa fazendo a lição de casa, que está assistindo a live, olha só que coisa boa. Ela, boa noite, good vibes. Noite. Uma gracinha essa menina. E a Joyce está agradecendo aqui você Obrigado, pela Joyce. resposta. Então, Gabriel, eu vou encerrar a parte de perguntas, porque a gente já ultrapassou o tempo da live. Então, eu quero ir para o top 3 especialista, né? Para saber um pouquinho o que você traz de dica hoje para a gente. Eu tenho 3 perguntinhas principais para te fazer. Uma delas, eu vou te perguntar um filme que você gosta bastante, pode ser relacionado ao assunto ou não, tá? Um livro que você goste, pode ser relacionado ao assunto ou não. Um perfil ou canal no YouTube. Então vamos lá, começando pelo filme. Gabriel, qual filme que você traz pra gente hoje? Olha, é um filme que, assim, não tem nada a ver com o assunto, mas é o que tá me vindo agora, que eu já assisti diversas vezes, foi Homem-Aranha 2, que é um filme que eu curti muito assistir. Claro, tem outros também, mas assim, trazendo aí um filme, vou destacar ele. Legal. Então, que livro você tem para indicar pra gente? Livro, inclusive eu selecionei aqui, tô com eles aqui do lado. Eu selecionei 3, tá? Eu sei que Tá. acho que seria um, mas aí eu selecionei 3. Vamos lá. Tá bom. Já que a gente está falando, né, assim, também de informações, né, e de coisas, né, que podem ajudar, né, na parte profissional, eu selecionei 3 livros que eu acho que são bem legais. Esse aqui que se chama Carreira, né, que é um livro de apresentadores, né, da Globo Legal. News. É um livro muito legal, que ele aborda diversos tópicos, não apenas sobre a parte profissional, mas a parte acadêmica, de escolhas de vida. Tem muita dica bacana nesse livro. Sua Carreira, recomendo. Um outro livro, que ele serve para a vida, assim, de um modo geral, é um livro de um autor, que é o Alexandre Rodrigues Barbosa, se chama Construa Seus Sonhos. Tem muitas reflexões legais, recomendo depois que vocês deem uma olhada, desde gestão do tempo, a ter uma vida assim Legal. Gestão mais do tempo é muito produtiva, bom. mais feliz. E Sim. tem um livro que particularmente me impactou muito, foi um dos livros assim que mais me impactaram. É um livro breve, de um filósofo, que é o Sêneca, que se chama, né, A Brevidade da Vida. Agora sim. A Brevidade da Vida.
É um livro que traz, assim, a parte de autoconhecimento vale muito a pena para quem está nessa pegada, Sim. que quer refletir sobre a vida, recomendo demais. Massa. E por último, tá? Perfil no Instagram, o canal no YouTube. Maravilha. Antes, eu só queria fazer um adendo aqui que eu até tinha separado, porque Faz aí. filme, eu juro pra você, eu sabia que você ia fazer essa pergunta, mas falei, meu Deus, qual filme? E aí o único que tava vindo, Homem-Aranha, Homem-Aranha. Eu falei, então vai pro Homem-Aranha. Mas me veio uma sugestão bem legal, assim, agora falar ainda de produção audiovisual, que é um documentário que eu acho que vocês vão curtir muito. Eu gostei muito. Se chama Cabeças que Falam. É um Cabeças. documentário da década de 80 que foi feito assim com diversos assim pessoas, né, pedindo a opinião delas, né, sobre assim, elas tinham que responder duas perguntas: quem é você e o que você quer da vida? E você Que tem legal. desde de crianças a pessoas idosas respondendo essas perguntas ao longo do documentário. Ele foi filmado na Polônia. Recomendo que vocês assistam. Agora voltando à pergunta, até a pergunta. Tem na No Netflix? Olha, não sei dizer, mas no YouTube tem, Tá, certeza, massa. tá? Legal. Agora, do Instagram, eu acho assim que tem várias pessoas, né, com conteúdo bem interessante, mas me vem assim no contexto assim da nossa conversa, que eu acho que são legais. Bom, primeiro, né, vou fazer o jabá da instituição que eu trabalho. Siga o Instagram do IBGE, tá? Primeira indicação. Mas assim, além do IBGE, né, que eu acompanho, que é o Word 8, que é de um rapaz chamado Thiago Vidotto. Eu recomendo demais o trabalho dele, a parte de pesquisa mesmo, o foco dele, ele é pesquisador, ele traz várias dicas interessantes para quem quer pesquisar, para quem quer se comunicar melhor, para quem quer ter uma vida mais leve. Um perfil no Instagram muito legal. Um outro perfil também que eu acho bem bacana se chama Vida Organizada, que é de uma moça, né, que é a Thaís Godinho, né, que ela tem o principal blog, espaço sobre organização do Brasil. Então, assim, são duas referências aí que eu deixo no Instagram. O Word Date, do Thiago Vidotto, e a Thaís Godinho, do Vida Organizada. Maravilha. Então, E aí, IBGE? finalizamos os top. Também. Ah, você falou do IBGE, né? Ah, não, você tem que fazer o jabá, não adianta. Mas é isso, muito obrigada pelas indicações. Finalizamos Eu é quem aqui agradeço. o top especialista, né? Que são as indicações do especialista. Então, Gabriel, primeiro, a gente já está aí quase dando 1 hora de programa. Eu quero agradecer muito a sua presença. O assunto de hoje foi muito essencial, muito importante. Acho que, Eu é quem agradeço. toda live que eu faço aqui, a gente leva informação para casa, para a cachola. E, cara, o que eu sempre digo, assim, a única coisa que ninguém pode tirar da gente é o conhecimento, meu. Então, tipo, o máximo que você pode estudar, pode. Sim. Dinheiro nenhum paga, entendeu? O conhecimento que você tem. Vale muito mais o conhecimento, sabe? Do que qualquer outra coisa. Sem Então, dúvida é essa alguma. a lição que eu sempre levo comigo no Papo de Especialista. Então, muito obrigada pela participação de hoje. Você tem aí 1 Muito minuto obrigado, Ana. para se despedir. Tá certo. Então, assim, eu gostaria, né, de agradecer pelo convite, a você, a agência Take It, agradecer a todas as pessoas que acompanharam a live, também quem irá, desde já, né, agradecer quem irá assistir a transmissão depois, e pontuar que eu me coloco à disposição, tá, para quem desejar saber mais sobre o trabalho do IBGE e também para quem desejar saber mais, né, a meu respeito, trocar uma ideia, me coloco à inteira disposição. E eu acho que é exatamente isso que você falou, né, Ana? Conhecimento, né, é sempre bem-vindo. E eu acredito muito, né, que é através das relações que a gente constrói que a gente cresce, né? Então, tô à inteira disposição, né? Super agradeço mais uma vez. E o site do IBGE, né? Só compartilhando, www.ibge.gov.br. Lá vocês conseguem ter acesso às diversas informações que são produzidas.
Legal, Gabriel, muito obrigado e muito obrigado por você que assistiu a live, que sempre assiste todas as quintas-feiras. Lembrando, se quer um tema em específico, é só sugerir pra gente ou me chamar lá no direct, meu Instagram, @AnaAgmon, AGMONT, tá, gente? Não é Pokémon, não, porque todo mundo confunde meu nome. Mas enfim, é isso, boa noite e a gente se vê na quinta-feira que vem, a gente vai falar sobre marketing e eu esqueci o tema, mas vamos que vamos no decorrer da semana, assim, eu vou lembrando, marketing de influência com a Giovanna Tegani, agora lembrei. Massa. Então é isso aí, a gente se vê na semana que vem. Valeu, Gabriel, boa noite para você, bom descanso. Você também. E é isso. Tchau, gente. Tchau, pessoal.